A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos então a mais uma edição de A Semana Política. Como já repararam, a Popular FM também já tem agora noticiários durante a parte da tarde e o programa começa por isso uns minutos depois do sinal horário. Temos já connosco Bruno Dias, deputado eleito pelo Distrito de Setúbal pela CDU, André Pinotes Batista, eleito pelo PS, e Nuno Carvalho, eleito pelo PSD. Cumprimento os três, assim também como aos nossos ouvintes. Boa tarde. Temos na agenda de hoje três temas. O novo livro de Cavaco Silva, Primeiro-Ministro, A Arte de Governar, que foi apresentado e já gerou muitas reações. Sobre o passe navegante na travessia para Troia, a questão está a ganhar tração na atualidade, com a ação dos autarcas comunistas, que deram uma conferência de imprensa conjunta. Os deputados socialistas também endereçaram uma pergunta ao Governo e soube-se hoje, vai ser notícia no Setubalense de amanhã, que os grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda vão apresentar projetos de resolução também sobre este tema. Além disso, está a decorrer uma petição que se aproxima das 7.500 assinaturas. Um último tema, Dom Américo Aguiar vai ser o novo Bispo de Setúbal. Vamos então ao primeiro tema, o novo livro de Cavaco Silva. Eu começo por André Pinotes Batista, a quem volto a cumprimentar e a fazer esta pergunta. Já leu este livro, André? Boa tarde a todos, em particular aos nossos ouvintes e também aos nossos colegas Nuno de Carvalho e Bruno Dias. Francisco, não li e não faço tensões de ler. Gosto muito de ler contratualistas, gosto muito de ler quem escreve sobre filosofia política, mas Cavaco Silva, aquilo que vai fazendo são mais retrospectivas da sua memória, reescritas da história em função da sua visão. E eu quero dizer, já tive a oportunidade aqui no nosso programa de salientar isso, Aníbal Cavaco Silva tem o direito à sua opinião, não me incomoda nada, ao contrário daquilo que José Manuel Durão Barroso disse na apresentação do seu livro, que aliás é bastante sintomática do meu desinteresse por esta obra, quando nós olhamos para as fileiras em que vemos Carlos Moeda, Eduardo Catroga, Hugo Soares, Luís Montenegro, José Manuel Durão Barroso, Manuela Ferreira Leite, alguns destes que merecem consideração, evidentemente, mas percebe-se que é doutrina de facção, sem propriamente um conteúdo que fique para a história. Cavaco Silva está no seu direito de produzir os livros que muito bem entender. Aliás, sobre esta versão, com todo o respeito pelo professor Aníbal Cavaco Silva, que mais parece o Aníbal Maquiavel de Poliqueime a lançar teoria sobre como é que um primeiro-ministro se deve comportar e não se deve comportar. Nós lembramos-nos das convulsões sociais, lembramos-nos do controle da comunicação social. Eu lembro-me das repressões sobre a minha geração. Na altura eu sou dos mais novos da geração Rasca, sabemos como é que tudo isso nasceu, portanto com certeza que depois de 4 maiorias absolutas, aquele que foi o político há mais anos em exercício de altos cargos, com certeza que terá vontade de escrever sobre a arte de governar. Não tenho interesse em comprar o livro, porque eu não creio que vai encontrar ali mais do que as reflexões do próprio e o espelho que o próprio tem de si mesmo. Se amanhã um destacado militante do PSD, se Jorge Moreira da Silva escrever um livro, eu vou ter mais curiosidade em ler do que propriamente estes livros que não somam nada, na minha opinião. E depois criou-se esta narrativa que vai incomoda muita gente de esquerda. Eu quero dizer que a mim não me incomoda nada, por uma razão: para haver incómodo tem que haver desacato. Para haver desacato tem que existir ideias novas. Como diz o Pacheco Pereira, tem que haver dinamite cerebral. E eu, sempre que fui ler coisas de Aníbal Cavaco Silva, nada me estimulou ali. E isto não tem a ver com a esquerda e a direita, porque há muita gente à direita cujas reflexões, António Lobo Xavier é do CDS, e as coisas que ele diz de alguma forma provocam-me reações, muitas vezes são reações de aversão àquela questão ideológica, mas eu percebo e gosto de ouvir pessoas de outros espectros políticos. De Aníbal Cavaco Silva ouço um enorme silêncio, é só um eco
da década de 90, finais de 2000, é um eco de uma zanga de ter empossado a solução que o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV construíram. E para ecos eu normalmente não tenho muito jeito. Temos tantos bons pianistas, temos tantos bons compositores. Se eu quero ouvir sons, vou ouvir sons bem compostos, melódicos e que me somem qualquer coisa. E portanto continuarei a ler muito do que escrevem as pessoas que não pensam como eu. É aliás o mal desta sociedade. Há muito bom comunista, muito bom social-democrata, muito bom democrata cristão que vale a pena ouvir, com todo o respeito por Cavaco Silva, que não me incomoda nada. O professor Aníbal Cavaco Silva não me estimula a ter vontade de o ouvir e muito menos de o ler. Mas enfim, assistirão com certeza. Eu vi o entusiasmo de Eduardo Catroga e de José Manuel Durão Barroso, eram jovens revigorados, e portanto, enfim, somos um país democrático, livre. O professor Aníbal Cavaco Silva tem todo o direito de dizer as coisas que quer dizer. Note só o seguinte, mais uma vez, disse o que quis dizer e acabou a dizer que não eram recados para ninguém. Ora, imaginem se fossem, mas enfim, são recados que da minha parte não terão um comentário mais amplo do que este, e temo que se nós voltarmos a este tema eu terei o mesmo no dia em que Aníbal Cavaco Silva tiver coisas concretas para falar. Muito bem, até lá eu vou mesmo ler o Maquiavel. A outra arte que havia era a arte da guerra. Não sei se era isso que o professor Aníbal Cavaco Silva queria ensaiar, como é que se governa, mas se for isso eu também não tenho muito interesse. Com toda a franqueza, não querendo parecer arrogante nem petulante, é um tema que não me suscita propriamente nenhuma reflexão. Todo o respeito para com o papel histórico de Aníbal Silva, mas é só isso, ponto. E Nuno Carvalho, imagino que tenha uma leitura completamente diferente quanto à utilidade e até porventura à oportunidade da publicação deste livro. Bom, começar por cumprimentar o Francisco Brito e os meus colegas de painel, o André Pinotes Batista, Bruno Dias e naturalmente também os nossos ouvintes. Eu tenho uma postura, e isso é democrático, uma postura diferente daquela que o André Pinotes Batista aqui apresentou. Em primeiro lugar porque quando um ex-presidente da República de Portugal, ou um ex-primeiro-ministro, e neste caso até Aníbal Cavaco Silva, conjuga as duas qualidades, escreve um livro sobre política, sobre a atualidade política, eu tendo a ler, concordando ou discordando. Eu acho que de facto existe conhecimento que vale a pena ler e daí extrair, contrapor, deduzir opiniões, faz parte, e portanto enquanto alguém que é deputado da Assembleia da República e que participa ativamente na política, naturalmente que essa curiosidade com alguma naturalidade a mim me é suscitada, seja de quadrante político for, porque de facto eu nesse aspecto tenho uma visão institucionalista daquilo que é o percurso das diferentes pessoas, pelos seus lugares políticos, e portanto se estivéssemos a falar de um livro por alguém escrito de outra pessoa, de outro partido, mas com um percurso político tão importante como Aníbal Cavaco Silva, eu estaria a dar a mesma importância, concordando ou discordando do conteúdo. Neste caso em concreto, falando do conteúdo, e entenda-se, eu ainda não li o livro, folhei um ensaio do livro e que, portanto, permite-me pelo menos conseguir pronunciar minimamente sobre alguma parte do conteúdo deste livro. E a primeira coisa que quero dizer é o seguinte: o livro de facto traça um conjunto de linhas que são linhas que diria quase de senso comum no que diz respeito à governação, portanto que não tem a ver com esquerda ou com direita, e eu acho que o facto de isso hoje constar num livro e mexer algumas hostes políticas, sejam elas concordantes ou discordantes, já por si é um sinal de que nós se calhar não vivemos tempos em que aquilo devia ser básico na governação está de facto a acontecer. E é algo que, em primeiro lugar, nós devemos retirar essa ilação. Aquilo que é a coordenação política, a forma como se dirige um governo, como os ministros dirigem os seus ministérios, são algumas das linhas que nós podemos ler num ensaio do professor Aníbal Cavaco Silva e que seria de absoluto senso comum. E, de facto, nós, nos últimos tempos, vimos um bocadinho de coisas incomuns a acontecerem na governação. E, portanto, se calhar, isso torna-se hoje um pouco mais relevante nós olharmos para aquilo que são algumas evidências, ou que deviam ser algumas evidências, porque de forma evidente elas não têm acontecido no que diz respeito àquilo que seria uma governação normal. Por isso mesmo,
maioria absoluta como esta do Partido Socialista, passou no primeiro ano por crises que seriam impensáveis de existir numa maioria absoluta. Segundo aspecto, creio que há aqui um contraponto diz respeito àquilo que é a imagem e o legado de alguém que já foi Primeiro-Ministro e que considera que, de facto, fazer ou deixar obra feita é diferente daquilo que atualmente está a acontecer com o atual Primeiro-Ministro António Costa. E, portanto, pode-se concordar ou discordar com esse aspecto, mas a verdade é que António Costa irá completar 10 anos de governação, assim tudo indica, tal como Cavaco Silva teve 10 anos de governação, e parece cada vez mais distante de conseguir deixar um tipo de obra feita pelo menos igual àquela que António considera ser a obra feita a nível de reformas, a nível de infraestruturação do país, enfim, a nível de... E disse-há até que, mesmo se sabemos por comparação aquilo que António Costa estabelece como metas na sua governação, e não estamos só a falar apenas de programas eleitorais, estamos a falar da sua governação acumulada, portanto, dos diferentes programas eleitorais que foram lançados, nós verificamos que parece que mesmo aquilo que são medidas mais importantes e estruturantes, como por exemplo o caso da habitação, demoraram muito tempo a arrancar. Eu ouço o Sr. Primeiro-Ministro a falar da habitação desde o seu primeiro ano de mandato, e só agora é que de facto está a materializar alguma coisa de respeito à habitação. Eu vou excepcionar aquilo que foi aquela lei de base da habitação, porque, enfim, ainda que ela possa ser muito relevante, a verdade é que ela não tem o impacto que o próprio Primeiro-Ministro diz ser necessário nos portugueses. E que diz que só agora é que este pacote o vai atingir. E esse é apenas um exemplo de vários daquilo que nós vemos que parece já ser, e já estamos a falar daquilo que no acumulado de governação de António Costa, já estamos a falar quase da ponta final, porque António Costa, no seu acumulado de governação, se fizer este mandato até ao fim, enfim, ele já governou mais do que aquilo que tem para governar, presumindo que não ser candidato e presumindo que não ganhe. E por isso ele já tem pouco tempo para fazer aquilo que se propõe. E de facto parece ser pouco, mesmo face àquilo que António Costa se propõe. E então, Aníbal Cavaco Silva deixou, de facto, podendo-se concordar ou discordar com as suas decisões, mas deixou muitas das suas decisões executadas. As decisões de António Costa parecem estar, de facto, aquém no que diz respeito à sua execução. Não é muito fazedor, António Costa, para aquilo que, de facto, parece ser a imagem que ele quer deixar, parece ser pouco fazedor. E este livro aponta isso também. Talvez seja assim uma forma de Aníbal Cavaco Silva se comparar a nível daquilo que são os ministros que governaram mais tempo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas também é uma forma de professor Aníbal Cavaco Silva deixar a sua marca naquilo que é o seu espaço político, e o espaço político é um espaço claramente diferente do Partido Socialista, e ele, enquanto Presidente da República, era mais silencioso, é um perfil mais silencioso, muito contrário àquilo que assistimos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e agora que o professor Aníbal Cavaco Silva já não é Presidente da República, é normal que possa emitir a sua opinião, em particular até sobre aquilo que é a sua visão de um Primeiro-Ministro, sendo que ele, como é evidente, eu aqui termino como iniciei, é normal que alguém que tenha a sua experiência política possa expressá-la desta forma em livros, e eu acho que é saudável que todos nós os possamos ler, concordando e discordando, mas eu acho que é sempre saudável ler. E eu, com certeza que terei muita atenção a este livro, e de resto digo, tal como teria se fosse um livro de uma pessoa de outro partido político, desde que tivesse um percurso tão interessante e tão rico como é do professor Aníbal Cavaco Silva. Francisco, se me permite uma nota só, sim, claro, o Bruno não ficará ofendido porque são 5 segundos. O professor Aníbal Cavaco Silva descreveu este ensaio como um ensaio normativo, como um tratado, e disse que o escreveu em janeiro. E, portanto, note-se, o Nuno Carvalho fez a sua apreciação política sobre a situação atual, e é isto que isto dá aso, ou seja, por isso é que eu não tenho interesse em ler o livro, não é por ser de Cavaco Silva, é que no arco narrativo que o Nuno Carvalho aqui nos deixou, que é a sua opinião legítima, começa por falar em termos gerais do que é que representa Cavaco Silva, depois fala de António Costa durante toda a sua intervenção da política atual e termina novamente falando de Aníbal Cavaco Silva. Enfim, é legítimo, mas a razão pela qual não me dá interesse não é por ser um ex-presidente do PSD, é por ser Aníbal Cavaco Silva a dizer coisas desinteressantes. Se isto fosse um livro de memórias, era um livro de memórias. Como ensaio normativo, é fraco. E, portanto, como ensaio normativo não suscita interesse, mas há grandes ensaístas e há grandes contratualistas de esquerda e de direita que vale a pena ouvir. É só, acho que é importante porque é o próprio que diz que fez um ensaio normativo.
E esse ensaio normativo é que não me suscita interesse, não é a figura. Bruno Dias, pela sua parte então também como é que vê o valor deste livro enquanto sobre a arte de governar, não é? Se nos ensina alguma coisa sobre a arte de governar e se também concorda com as declarações de André Pinotes Batista, que via aqui nesta publicação deste livro algum revanchismo relativamente à esquerda em Portugal. Olá, boa tarde ao Francisco Alves Rito, boa tarde ao André Pinotes Batista e ao Nuno Carvalho, e um abraço a todos os nossos ouvintes. Eu, quando primeiro ouvi falar e soube desta notícia, da edição desta obra, deste livro de Aníbal Cavaco Silva sobre a arte em governar, eu pensei que podia estar na calha uma coleção, uma coleção de obras fundadoras que iria certamente incluir também um conjunto vasto de abordagens a outras esferas do conhecimento, e que para a seguinte edição dessa coleção podia muito bem ser a arte de bem navegar, não é? Do famoso comandante Edward Smith, que era o comandante do Titanic, ou a arte de bem construir submarinos, daquele senhor que era o Stockton Rush, que fez aquele submarino que era o Ocean Gate, que se esmagou como se fosse uma lata no fundo do mar, ou naturalmente a arte da diplomacia, escrito por Donald Trump. Portanto, há aqui um conjunto vasto de obras que certamente são indispensáveis para nós olharmos para o mundo e para o correr das épocas e para as opções mais adequadas para fazermos o que nos dita a consciência. Mas agora, falando a sério, eu diria que, falando a sério, mais a sério do que isto, parece difícil, porque Cavaco Silva está claramente a posicionar-se com grande destaque para presidente do Clube de Fãs de Cavaco Silva. Nós temos um antigo Presidente da República que se conduz, na verdade, como se conduzia quando era Presidente da República em funções, como um líder de facção, que se dedica a dar sentenças e a intervir em campanhas, nas campanhas dos outros, nem que seja nas campanhas internas do seu partido, e que se dedica a falar dos outros mesmo quando não assume que o está a fazer. Eu diria que a nossa região de Setúbal, o nosso distrito em particular, em face ao país, o país no seu todo, a memória não desaparece, não é? Mas ainda há quem se lembre com grande nitidez do que foi essa arte de governar de Cavaco Silva, não é? Na destruição, na desindustrialização, na destruição de pilares fundamentais da nossa indústria e da nossa economia, não é? Podemos ir ali a Pai Pires e ver os terrenos da antiga siderurgia, está ali belíssimas páginas da arte de governar de Cavaco Silva, não é? Ou seja, a região de Setúbal é ela própria um tratado sobre o que foi a arte de governar de Cavaco Silva. E por isso, recomendações de leitura. Estou a ler agora uma obra muito atual, que já foi escrita há mais de 75 anos por um senhor chamado Ferreira de Castro, que é Alain e a Neve, que fala sobre a vida na Serra da Estrela, da pastorícia para os operários da indústria têxtil. E quando a gente lê aquelas descrições e aquela vida dos operários têxteis na Serra da Estrela, e também tivemos e temos esse operariado com outras gerações e outras realidades, mas que na essência está tão atual. Portanto, olha, sugestões de leitura por sugestões de leitura, partilho convosco aquilo que estou a ler, que é uma obra que há muito tempo eu já planeava pegar e ler, que é Alain e a Neve, do Ferreira de Castro, e aproveitem. E com isto passamos a um segundo tema, se não houver mais interessados em dizer alguma coisa sobre esta primeira questão. E o próximo tema é sobre a travessia fluvial entre Setúbal e Troia. O passe não está integrado no sistema da área metropolitana de Lisboa,
cujo passe navegante é mais barato, como todos sabemos, e a questão está a ganhar agora uma grande atualidade depois de os autarcas comunistas de Setúbal, Alcácer e Grândola terem dado no início da semana passada uma conferência de imprensa a defender que esta travessia deve ser integrada no passe navegante. Há também uma petição a decorrer no mesmo sentido e que já é anterior, até foi lançada no dia 21 de julho, tem quase 7.500 assinaturas, o objetivo é recolher mais de 7.500 para poder forçar o debate do tema na Assembleia da República. Há também alguma ação dos deputados eleitos pelo Partido Socialista, que já tiveram reuniões designadamente com a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra, em que abordaram este tema, embora não tenham adiantado muito sobre o conteúdo da reunião, e também colocaram na semana passada uma pergunta ao Governo na Assembleia da República, ao Ministro, e sabemos, entretanto, hoje, sabe o setubalense, que o Bloco de Esquerda já anunciou hoje mesmo que vai apresentar um projeto de lei na Assembleia da República para uma aprovação de uma resolução sobre este tema, no mesmo sentido, e o Partido Comunista Português também se prepara para anunciar uma ação idêntica, creio que é amanhã. O setubalense já tem essa informação para noticiar amanhã, e eu começava por Bruno Dias, neste caso. Porquê uma resolução na Assembleia da República sobre esta matéria? Nós temos vindo a colocar esta matéria na Assembleia há vários anos, porque desde há muito que temos aqui um problema muito sério relativamente à travessia do Sado, que deve ser um serviço público, mas neste momento não é. Nós, na última emissão do nosso debate, já abordámos este tema. Vamos evitar não repetir, mas há aqui aspectos que vale a pena colocar como ponto de partida para olhar para aquilo que nós hoje temos. O problema não é de hoje, o problema não é recente sequer, o problema tem vários anos e até é anterior àquela grande conquista e àquela grande vitória que foi a entrada em funcionamento do passe para toda a região, não é? Do passe metropolitano, que nós há mais de 20 anos que vinhamos defendendo e propondo e exigindo. O problema é muito antigo, porque tem a ver precisamente com aquele negócio que se desenvolveu em relação à Troia por parte dos governos. Por parte dos governos, no que diz respeito ao urbanismo, à lógica do modelo, digamos, de desenvolvimento que os governos assumiram e quiseram colocar em relação à Troia, em relação à SONAI e em relação às populações, desde logo de Setúbal, mas não só, de toda aquela área dos vários concelhos que utilizam e que precisam, neste caso, não só de zonas de lazer, de zonas que sejam não apenas para quem vem de fora, mas já agora fossem também para a nossa população, mas independentemente disso, quando se trata de trabalhar, quando se trata de estudar, quando se trata da vida do dia-a-dia, aquele serviço fluvial do Rio Sado deixou de ser serviço público de todo, nunca mais foi serviço público a partir do momento em que a SONAI assumiu ali o interesse fundamental e que prevalece ainda hoje. O PCP já anunciou essa medida, sim senhor, essa proposta, essa nova iniciativa. Entretanto, já questionámos o Governo precisamente em relação a esta situação e à avaliação que é necessário fazer, desde já, enquanto entidade tutelar desta concessão, passados mais de 15 anos desde a sua entrada em vigor. E, portanto, a partir do momento em que isto formalmente, não é, juridicamente, é uma concessão, é um contrato de concessão da administração portuária, não é? Da chamada administração dos portos de Setúbal e Sesimbra, a PSS. Só que há aqui, naturalmente, uma opção política que tinha de ser assumida, porque a opção política foi tomada, foi a opção de colocar as coisas como elas ficaram.
Isto não foi um acaso, não foi um azar, não é? Isto foi uma opção política. Só que é preciso que os responsáveis, ao nível do governo, assumam uma intervenção e uma responsabilidade. E por isso, desde logo, já perguntámos também que medidas é que o governo vai tomar para que esta situação seja no imediato alterada e que se proceda à integração do transporte fluvial no SAD nos títulos que existem, no tarifário que existe, desde logo no passe da região, nomeadamente o navegante. E por um lado, face a este balanço que tem de ser feito, face ao prejuízo para as populações da atual concessão, mas por outro lado, há aquilo que é preciso avançar para resolver e ultrapassar de uma vez por todas este escândalo, esta situação. Perguntamos se o Governo vai poder ou não pôr fim e assegurar diretamente o transporte público fluvial no Rio Sado, para que haja efetivamente um transporte público fluvial. E esta é a questão que se coloca. Portanto, tem de haver uma opção política diferente, que além de ser diferente, que seja uma ruptura com esta vergonhosa situação em que as pessoas são, de facto, o elo mais fraco de uma cadeia em que há um grande privilégio, um grande benefício para outros interesses. Eu já citei aqui o caso do Grupo Sonai, mas é preciso romper com este modelo e ter a coragem política de o assumir, de enfrentar os interesses instalados e assumir que há aqui uma população que tem direito ao transporte público e que tem direito ao serviço público e que tem direito a não ser confrontada com estes tarifários em que as pessoas têm só para a travessia do Rio Sado, só na viagem de Troia-Setúbal, Setúbal-Troia, o passe para os estudantes é 48,20€ e o passe normal, se é que isto alguma vez na vida é normal, é 92,80€. Portanto, já não podemos estar nessa etapa em relação a tanto que já avançamos nos tarifários dos transportes, mas está aqui esta mancha, esta mancha negra, esta mancha escandalosa de beneficiar alguns com o prejuízo da maioria, com o prejuízo de caso de todos. André Pinotes Batista, sabemos que os deputados do Partido Socialista também endereçaram uma pergunta ao Ministro sobre esta matéria. Presumo que ainda não tenham respostas, e também sabemos que o André Pinotes Batista vê com alguma dificuldade a aplicação do passe navegante, porque esta é uma linha também servida ou usada por muitos turistas, e no último programa que fizemos aflorámos este tema lateralmente, e o André Pinotes Batista disse isso precisamente. O que lhe queria perguntar era como é que vê estas duas resoluções que estão anunciadas, estes dois projetos de resolução. Acha que a Assembleia da República as deve aprovar? Acredita que o Partido Socialista possa votar favoravelmente estas resoluções ou não? Eu, antes de mais, não conhecendo os projetos de resolução, nem a título pessoal posso adiantar quais serão os sentidos de voto. Obviamente que os apreciaremos, mas é importante nós recolocarmos este tema onde ele é mais relevante. Não existe um serviço público de transporte fluvial no SAD, como disse o Bruno Dias, e é importante salientá-lo, e aquilo que existe é uma concessão entre a APS e a SONAI, que tem uma outra natureza. Eu não tenho uma ideia fechada sobre esta solução que estamos à procura e que visa o quê? É que os objetivos nós sabemos quais são. É permitir que aqueles que têm mais dificuldade de acesso ao transporte fluvial no SAD possam ter acesso, nomeadamente, e já o frisei, os trabalhadores de toda aquela zona, que é as pessoas que se deslocam para Grândola, nomeadamente seja ali em Troia mesmo propriamente dito, ou até naquelas povoações que têm tido uma pressão turística maior, e essa é a preocupação central, é que nós temos bilhetes a 8,80€ e a comparação desses títulos com a bilhética dos demais operadores fluviais ou até de outros módulos, diz-nos tudo o que precisamos de saber. São valores absolutamente incomportáveis
para alguém que tem uma jornada de trabalho para fazer. Não se trata de uma aversão ao turismo, não se trata de uma preocupação. Eu não tenho o celeuma do Porsche que é transportado no ferry. Eu não tenho é que isso seja uma prioridade para a coesão territorial, nem que deva ser financiada pelo Fundo Ambiental, como se tratasse de uma outra operação pública. É preciso entender o seguinte: quando foi constituído o Navegante, que nos orgulha a todos, ele veio desonorar as famílias de Setúbal, por exemplo, que utilizavam os diversos módulos para chegar a Setúbal, 129 euros por pessoa para 40 mensalmente. Já não digo um passo familiar, que esse então dá 1.400 euros de poupança anual. A preocupação é que solução, que arquitetura é que vamos encontrar para ter a certeza que não estamos a financiar uma concessão que não é de serviços público com fundos públicos. Esta é a preocupação central. Agora, é importante referir o seguinte: quando os deputados do PS, em maio deste ano, portanto, maio, estamos a falar de uma coisa, não veio para a atualidade agora, fizeram um conjunto de visitas à CIMAL, à AML, que por acaso são também as autoridades de transportes com o ordenamento jurídico que temos atualmente, a reunião com a própria administração, tudo isso, esta preocupação já estava em cima da mesa, portanto vemos com bons olhos todas as iniciativas que foram tomadas. É importante não perdermos o foco central, que tem que ser os utentes que precisam, porque esta questão da equidade no acesso ao transporte, seja rodoviário, seja fluvial, é fundamental quando está bem destinado. Não precisamos de colocar verbas públicas que são escassas para quem delas não necessita. Isso tem um efeito, não lhe quero chamar regressivo, porque não estamos a falar de impostos, mas para as pessoas perceberem, nós podemos... não precisa de ser financiado, ou melhor, podemos estar a dar verbas públicas para quem tem capacidade de as remunerar, sem estarmos a ir diretamente a quem precise. Em contraponto, à medida que a semana passada aqui debatemos sobre o alargamento do acesso e a fusão dos passos para mais jovens, isso sim é diretamente destinado a quem precisa, são verbas públicas bem aplicadas e tendentes à gratuitidade do transporte público. E eu insisto nisto, não quero alongar-me mais neste tema, porque nós já o tratamos na semana anterior, mas não se trata de um sistema público de transportes e o seu financiamento tem que ter uma cautela muito diferente daquilo que foi feito, por exemplo, com a Carris Metropolitana, por exemplo, com a Fertagos, por exemplo, com a Soflusa Transtejo. E atenção, a Fertagos é uma concessão e teve também as suas dificuldades. Agora, é preciso perceber como é que vamos alocar cada euro dos nossos contribuintes, que é necessária uma solução de mobilidade de maior universalidade entre e não é só para Setúbal e para Grândola, é para toda a região. Mas finalizo com esta ideia: vejam bem a pressão imobiliária que está a ser colocada naqueles ecossistemas, para percebermos que até nessa lógica, porque os transportes têm que ter esta abordagem transversal, até nessa lógica é importante que os estímulos públicos, os estímulos com verbas públicas, sejam no sentido correto. E o sentido correto aqui é ir a quem precisa. E basicamente da nossa parte tem sido esta a preocupação. Eu chamo a atenção que o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, frisou isto mesmo que eu estou a dizer em maio. Agora, a arquitetura aqui é tudo. E a arquitetura que vamos encontrar, a solução que vamos encontrar, é importante, porque no diagnóstico eu julgo que estamos todos de acordo. Nas preocupações, já percebi que eu e o Bruno Dias temos esta preocupação, mas hoje ouvirei com muita atenção o que é que o Nuno Carvalho, que estava em viagem de trabalho, não pôde estar na nossa última reunião, tem relativamente a esta dimensão do uso das verbas públicas. E é isso mesmo que vamos fazer, ouvir Nuno Carvalho. Parece-lhe que é necessário e adequado aplicar um sistema idêntico, até eventualmente o mesmo programa de apoio à redução dos tarifários dos transportes públicos, o PARTE, nesta travessia fluvial entre Setúbal e Troia, Nuno Carvalho? Bem, eu só queria aqui recordar alguns factos no que diz respeito àquilo até que tem sido a minha posição em particular e que também foi a posição do PSD. Já quando eu era vereador na Câmara Municipal de Setúbal, apresentei inclusive uma proposta que na altura até o próprio setubalense e a própria Lusa, e apareceu em alguns órgãos de comunicação social nacionais, precisamente sobre esta travessia, isto ainda em 2019. Não era eu deputado sequer à Assembleia da República, mas tal como eu também defendi efetivamente um sistema de passe um custo mais reduzido para a área, pelo menos para a Província de Setúbal e para a área metropolitana de Lisboa, até na altura em divergência com o meu partido, de forma clara e assumida, e acho que tivesse discussão e fizesse a proposta antes,
Também, pouco tempo depois, em 2019, em março ou abril de 2019, fiz essa proposta, que de resto até foi rejeitada na altura por parte do Partido Comunista inicialmente, mas depois, mais tarde, até foi acolhida, sendo que inclusive até chegaram a existir reuniões entre a Câmara Municipal de Setúbal e a própria Câmara Municipal de Grândola, e foram incentivadas reuniões no sentido das duas comunidades intermunicipais poderem avaliar um eventual contrato interadministrativo. E, portanto, eu não quero saber, sinceramente, quem é o pai da criança ou quem não é. O que é fato é que toda a gente quer que a criança possa ter vida e andar para a frente, mas isto é importante se colocar em perspectiva, porque o tema não é de facto novo. E o tema é muito importante para os mais de 200 trabalhadores que todos os dias fazem aquela travessia, e o tema não é impossível resolver, ou não seria impossível resolver, e por isso é que eu estou a dar este enquadramento histórico, por força daquilo que seriam a vontade das duas comunidades intermunicipais, tal como aconteceu um contrato interadministrativo com a área de Lisboa e a comunidade intermunicipal do Oeste, em que houve um desconto aplicado, isto em 2019, 30% para as pessoas que vinham da área Oeste para Lisboa, e esse desconto de 30% foi muito importante para que as pessoas que vinham de Torres Vedras, de Caldas da Rainha, pudessem, de facto, usar o transporte público com um valor de passe muito mais reduzido. E por isso, essa proposta eu fiz na altura e impulsionou estas reuniões, mas não houve receptividade por parte da CIM, da Comunidade Intermunicipal do Litoral Alentejano. Assim aqui. É a CIMAL. Da CIMAL, exatamente, da CIMAL. Não houve na altura essa receptividade e, portanto, não foi possível chegar a esse contrato. Isso não impediu que depois, já eu estava como deputado, fiz duas vezes essa pergunta em 2019. A última até foi em março de 2019, ao Sr. Ministro do Ambiente, em que a resposta foi categoricamente não. Não foi talvez, não foi vamos estudar, foi categoricamente não. Não vamos fazer isso. Não vamos. E já esta legislatura voltei a perguntar a mesma coisa. E veio a mesma resposta. Não vamos fazer isso. Não está nos nossos planos. Agora, atualmente, temos um novo Orçamento de Estado e eu continuo a achar a mesma coisa, até porque um dos pontos que eu fiz questão que estivesse na agenda do Presidente do Partido, que fez a travessia de Setúbal para Troia, foi precisamente esse, onde o Presidente do Partido disse isto tem que ser incluído no passe navegante. O Presidente do Partido, o PSD, Luís Montenegro, disse precisamente estas palavras quando fez, agora há cerca de 3 meses atrás, a sua visita ao distrito de Setúbal. E por isso não há dúvidas quanto à posição do PSD e quanto ao estado do PSD. E mais do que isso, não há dúvidas também eu, pelo que me parece, os restantes colegas de painel, quanto a esta necessidade. E eu diria que não há dúvidas por uma simples razão. Vamos aqui entender o seguinte: nós estamos a falar de um sistema que tem que servir um propósito de coesão territorial. Se me dissessem que não existiam trabalhadores a irem todos os dias para aquela região, existem. E não venham com o argumento falacioso, como eu cheguei a ouvir na altura, e eu rebato esse argumento sempre, que pelo facto das empresas, ou muitas das empresas, pagarem o passe aos trabalhadores, então não é necessário incluir. Não sei se sabem nesta realidade, mas muitas empresas pagam os passos aos trabalhadores para fazer a travessia. Esse dinheiro pode ser canalizado para o bolso dos trabalhadores. Ele não se vai esfumar, não se vai perder. Portanto, nós estamos literalmente a falar, de facto, de um custo que existe, que atualmente não está só do lado das empresas. Eu garanto-vos que, de certeza, que isto pode permitir um aumento naquilo que é o rendimento dos trabalhadores, e que não são poucos, todos os dias fazem aquela travessia. Numa área difícil como é o setor do turismo, onde nós sabemos que os salários não estão propriamente no topo dos salários a nível nacional. E a maior parte das pessoas que fazem esta travessia são, de facto, trabalhadores da área do turismo. E o princípio deste sistema, quando foi lançado, e eu fiz referência àquilo que eu defendi, é um princípio de um sistema que defende a coesão territorial. Ora, e não há nada mais importante para a coesão territorial no que diz respeito àquilo que são as deslocações entre concelhos ou entre comunidades municipais, quando nós temos movimentos regulares, pendulares, de mais 2 centenas de pessoas, em que elas ficam injustiçadas porque, em primeira linha, as duas comunidades intermunicipais não chegaram a acordo para fazer um contrato interadministrativo, tal como a área metropolitana de Lisboa fez com a área Oeste. É mau. E ponto 2, porque ou pelo menos ouvi da boca do anterior ministro, do atual, sinceramente, já ouvi um não, mas sim, não foi um não muito claro. Mas pelo menos da boca de 2 governantes já só ouviu um não.
E este não, tem que haver uma razão para o não. Eu concordo com o André Pinotes Batista, tem que haver uma razão para o sim. Para mim o sim é o princípio da coesão e da coesão territorial. Há um princípio de justiça, de equidade para estes trabalhadores que deve ser aplicado. Isto é bem daquilo que é o desenvolvimento da nossa região, em particular da nossa região, do nosso distrito, mas também da região de Península de Setúbal e da outra região de Grândola, porque efetivamente isto faz com que aquilo que é uma área que na prática funciona como uma área, como uma região onde as pessoas se deslocam todos os dias, como é o caso destes trabalhadores, fique fora de um sistema que tem como objetivo precisamente chegar às pessoas que têm este tipo de movimento diário. Estas pessoas estão fora desse sistema. E esta decisão política é fundamental para que se corrija uma injustiça. É a minha ótica e é a ótica do PSD de que Nuno Carvalho, agora ficámos a ouvi-lo muito mal, nem dá para entender o que está a dizer, mas imagino que estivesse a terminar. Terminei, sim. Sim, muito obrigado. Eu gostava de voltar a este tema também. Uma nota a cada um. Então vamos ao Bruno Dias primeiro, que foi quem começou a falar neste tema. Bruno. Ok. Onde é que eu discordo do que o Nuno Carvalho falava agora, fazendo aqui o paralelo com a zona do Oeste, Norte de Lisboa, Sul do Distrito de Leiria, não é? E a área metropolitana de Lisboa em relação àquelas zonas limítrofes, não é? Porque o passo navegante, não é, no caso do passo metropolitano, válido para toda a área metropolitana de Lisboa, não é? Vai desde Setúbal até Mafra. Ora, nos concelhos norte da área metropolitana de Lisboa há um problema, não nesses concelhos propriamente, é mais ao contrário, nos concelhos depois de acabar a AML, não é? Para norte, as pessoas que lá vivem e que vêm para Lisboa estavam excluídas. É no sul da área oeste, por assim dizer. É no sul da região oeste. Caldas da Rainha, principalmente, Óbidos, essas situações, Bom Barral, essas situações eram particularmente complexas. Até mesmo Sobral de Montagraço, não é? Que é ainda Lisboa e Val do Tejo, ali mais próximo de Lisboa. Mas como está fora da AML, era o problema. Esse contrato interadministrativo que o Nuno se refere tinha a ver essencialmente com os operadores rodoviários, no fundo os mesmos que já estavam envolvidos no processo que deu origem àquela redução tarifária muito grande, não é? No passe navegante metropolitano. Onde é que aqui estamos num caso muito diferente? É que mesmo que os operadores rodoviários tivessem preços muito diferentes, nós não estávamos propriamente no contexto de um contrato de concessão. Estávamos num contexto de autorizações de operação e de circulação de serviço rodoviário, com um estatuto, desde logo no plano jurídico, diferente das costas quentes com que o Grupo Sonai ficou neste contrato do Rio Sado. Mesmo é dizer, o Grupo Sonai tem garantias e está protegido de uma forma que os operadores rodoviários não estavam. E portanto, o processo negocial e o processo para tratar de algo que aparentemente vinculava no essencial as CIMs, ou a AML, não é? Portanto, a Oeste CIM e a área metropolitana de Lisboa, neste caso não dá para fazer o equivalente e aplicar agora, não é chapa 3, nem que fosse chapa 3,5, a chapa 4, não é parecido. Porquê? Porque nós temos mesmo que ir ao contrato de concessão. Temos mesmo que pôr em causa aquele contrato que foi assinado para início de exploração em outubro de 2007, o tal processo de já lá vão mais de 15 anos, e com uma observação que não pode deixar de ser feita, é que nós não precisávamos de estar agora confrontados com isto. Nós já podíamos ter isto resolvido e talvez, de acordo com a informação que temos, talvez haja uma explicação que possa ser dada pelo Governo, vou dizer que seja dada pelo André Pinotes Batista, porque não é o responsável do Governo, mas os responsáveis do Governo deviam confirmar, explicar à população em que medida e com que razões
é que devia ter cessado há 1 ano o contrato de concessão e foi prorrogado o prazo pelo Governo e pela APSS sem qualquer alteração. Foi renovado por 7 anos. De uma forma completamente inexplicável. E, portanto, estamos amarrados a uma coisa que já... Estamos amarrados, não. É que agora não podemos dizer que não há nada a fazer, pelo contrário. E a solução não pode ser pagarmos com o dinheiro dos nossos impostos, não é? Agora uso eu... Tem que concluir, já temos pouco tempo para ouvirmos ainda o André e falarmos do último tema. Pagar, como dizem, o dinheiro dos contribuintes para compensar, entre aspas, aquelas receitas completamente injustificadas, e temos que olhar para isto de outra forma. É isso mesmo que eu tenho a dizer. André Pinotes Batista. De forma muito rápida, porque o tema que temos a seguir de Dom Américo Aguiar é extremamente importante para mim. Deixar só uma pequena provocação ao Nuno Carvalho, com todo o fair play. Acho corajosa a afirmação de que, se esta medida fosse adotada da forma total, que isso fosse repercutir no rendimento das pessoas. Não é isso que nos tem ensinado o capitalismo desregulado que temos assistido. E o Nuno Carvalho disse: eu tenho a certeza que, eu gostava de ter a certeza que, e se um dia chegarmos a esse ponto, provavelmente vamos ter que ser os 2 camaradas de batalha para ter a certeza que esse desconto, se fosse dado às empresas, ia ser colocado no bolso dos trabalhadores. Enfim, acho que é uma esperança positiva, mas é um pensamento de desejo. Era só esta pequena nota. Quanto ao resto, acho que era mesmo importante falarmos aqui do Dom Américo Aguiar, que não é uma notícia de menos importância. Vamos então para esse último tema. Já faltam cerca de 7 minutos, menos do que isso até, e desta vez começo por Nuno Carvalho, uma vez que os outros já começaram noutros temas. É apontado Dom Américo Aguiar como o próximo bispo de Setúbal. Dom Américo Aguiar é bispo auxiliar de Lisboa ainda, foi o bispo responsável pela Jornada Mundial da Juventude, que lhe granjeou um grande prestígio, um elevado estatuto. É, creio eu, o bispo mais conhecido atualmente em Portugal, e com uma reputação de capacidade de fazer. Vai ser também cardeal, já foi nomeado e vai tomar posse como cardeal ainda este mês, e segundo as informações que o setubalense tem, deve ser nomeado em Roma na próxima quinta-feira, esta quinta-feira agora, como bispo de Setúbal. Além disso, é novo e é já cardeal. Além de Setúbal ficar com um dos bispos mais prestigiados do clero em Portugal, é a primeira vez que terá um bispo cardeal, e sendo cardeal é, pelo menos teoricamente, alguém que pode um dia chegar a Papa. Nuno Carvalho, como é que vê esta indicação deste bispo, Dom Américo Aguiar, para bispo de Setúbal? Bem, antes de mais, eu gostaria de dizer que é importante discutirmos esta nomeação por aquilo que é a importância da obra da Igreja Católica na nossa região, que, independentemente de quem tenha ou não tenha fé, é inquestionável o impacto da Igreja Católica no nosso país, e é inquestionável o impacto benéfico e positivo da obra da Igreja Católica na nossa região, e o historial, de resto, que os diferentes bispos da região de Setúbal têm, que naturalmente não deixa o país indiferente. Em particular, a vinda deste novo bispo é nessa linha prestigiante para a nossa região, e de facto estamos a falar de alguém que teve um percurso curioso. Eu, por acaso, já tinha despertado a minha atenção e já tinha dado algum foco daquilo que é o meu tempo àquilo que foi o percurso e à biografia, por assim dizer, àquilo que é o percurso do bispo Américo Aguiar, que passou por uma Assembleia Municipal muito cedo, aos 18, 19 anos, e que depois, aos 22 anos, é que decidiu de facto encetar por esta opção. Nuno, tem que terminar, senão não temos a oportunidade de ouvir ainda o André e o Bruno. Sim, vou mesmo terminar. E fez um percurso impressionante, e o que se espera é de facto que as suas qualidades que o levaram a ascender de forma impressionante, como agora ouvimos, como agora assistimos, possam também ser aplicados na nossa região, e que o seu pragmatismo, a sua facilidade e a sua capacidade de gestão e de comunicação
sirvam bem a nossa região e continuem a servir bem aquela que é a obra muito relevante da Igreja Católica na nossa região. André Pinotes Batista, passo já para si, porque já tinha manifestado gosto em falar sobre o tema. Eu até gostava que um dia pudéssemos com mais calma voltar a este tema. Eu vou ser sucinto para também que o Bruno tenha a oportunidade de exprimir a opinião dele. A escolha de Dom Américo Aguiar é ultra prestigiante para o nosso território e tem algumas particularidades que a tornam mesmo histórica. É a primeira vez que temos um cardeal que vai ser Bispo de Setúbal. Estamos a falar de alguém que foi responsável pelas Jornadas Mundiais da Juventude e ainda recentemente um contacto muito estreito com as autarquias, com as IPSS que foi necessário, e isso não é também de menos importância no nosso traço sociológico do distrito. É filho de um metalúrgico, que não deixa também de ser uma componente interessante, e sobretudo é um homem de diálogos, de consensos, que vem encontrar um desafio muito grande na Diocese de Setúbal, de conciliação de linhas diferentes da Igreja, e este desafio é para a Igreja, é para o clero, mas é também para os leigos, porque uma dos temas que está sempre na agenda de Dom Américo Aguiar tem a ver com o ambiente, e é importante termos também um bispo que tenha estas preocupações, que as traga para cima da mesa. Eu diria mesmo que esta questão é super religiosa. Este homem tem esse peso e teremos aqui para trabalhar com ele, e foi um motivo de mesmo grande satisfação. Enfim, estas coisas dos mandatos, destes tipo de mandatos, obviamente que seguirão outra coisa, André, que não os democráticos. Daqui a pouco não temos com a ideia, exatamente, para o Bruno. Termino com a ideia só de que foi uma grande satisfação termos esta notícia. Bruno Dias, menos de um minuto. Vamos certamente voltar ao tema. Isto não é uma sugestão nem é uma desconfiança, é uma certeza. Havemos de voltar ao tema. Eu creio que o percurso deste homem, deste bispo, deste novo cardeal, já demonstrou de facto abertura para o diálogo, para o trabalho conjunto, o estímulo à participação e ao envolvimento de forma aberta e de forma ampla, e creio que é importante que haja instituições na nossa região e no nosso país onde haja essa abertura para o diálogo, para a participação e para o trabalho em conjunto para uma vida melhor para todos. Obrigado, Bruno, por ter sido tão rápido, e com isto nos despedimos. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno Carvalho regressam de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política.